Amém? Bom dia, irmãos. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 13. Gostaria de, nesse momento, dar as boas-vindas também aos irmãos que nos acompanham pela internet, aonde você estiver, quando que esse texto, essa palavra fale ao seu coração e você possa ter um novo ano cheio de frutos do reino de Deus na sua vida e na sua comunidade. Em nome de Jesus. Aos nossos irmãos, vamos ler o texto que escreveu Lucas. No capítulo 13, eu gostaria de ler o versículo de número 1 até o versículo de número 5, primeiro, como uma primeira leitura, é o contexto do texto que nós vamos estudar aqui nessa manhã. Estou com uma expectativa muito grande para 2024, como todos falaram, né? Mas eu amo finais de ano, assim, Natal, Ano Novo, é um tempo de reflexão, é um tempo bom para a gente meditar, parar um pouquinho. A gente teve uma semana de descanso agora, podemos respirar um pouco, ar puro, né? E conseguir buscar o Senhor com qualidade, né? Acho que a gente tem essa dificuldade na nossa semana, né? De parar um tempo, se desligar de todas as nossas preocupações e conseguir ouvir a voz de Deus de fato. E eu estou com grandes expectativas para esse novo ano. E eu estou aqui pregando como se fosse meu último sermão aqui para vocês. Porque eu acredito que Jesus pode voltar amanhã. E eu queria muito que vocês soubessem disso. E meu coração está ardendo em expectativa para aquilo que o Senhor vai fazer e tem feito em nossas vidas. E o que eu vou falar aqui é um pouco complicado, é por isso que eu estou amansando aqui. Mas é algo que Deus falou profundamente no meu coração e tem a ver com o início do próximo ano. Vamos ler esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Versículo 3, digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E, quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo que a gente pode se dedicar à sua palavra, que a gente pode ouvir a sua voz por meio da tua palavra, Senhor. Nós queremos também orar pelos nossos ouvidos, para que sejam abertos para ouvir a sua mensagem, que a nossa atenção, o nosso coração, a nossa fome, a nossa sede esteja concentrada totalmente no Senhor nesse momento. Senhor, que privilégio, como disse a senhora Dani e Juliano, de estarmos aqui no último dia desta estação, deste ciclo que contamos, Senhor, para que possamos juntos como igreja adorar e estarmos juntos no momento mais importante, Senhor, da sua comunidade, que é essa celebração, esse ajuntamento, Senhor, para que possamos edificarmos uns aos outros e possamos juntos adorarmos ao Senhor e sermos pela tua presença transformados. Pai, que privilégio nós temos de estarmos aqui hoje. Senhor, obrigado pela nossa igreja, obrigado por este lugar aqui, obrigado por todas as conduções do Senhor sobre as nossas vidas até aqui. Pai, mas o nosso coração, ele tem ardente expectativa para aquilo que há de vir, Senhor, para o glorioso retorno do Senhor Jesus, para aquilo que o Senhor deseja ainda manifestar
em nós, por meio de nós, através de nós, Senhor. Ó Deus, por isso nós queremos abrir o nosso coração nessa manhã. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, preparando as nossas vidas para aquilo que há de vir, Senhor, fundamentando, consolidando, Senhor, construindo, Senhor, as bases firmes, Senhor, para aquilo que há de vir, para aquilo que o Senhor há de manifestar em nossas vidas, como a ardente expectativa que temos, Senhor, pela manifestação, ó Deus, do Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, da Tua vida, Senhor, do Teu poder sobre nós. Pai, nós nos abrimos aqui, oramos por entendimento, Senhor, desse texto, e que o Senhor nos ensine profundas lições, Senhor, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas eu acho que você já deve ter feito. Por que coisas ruins aconteceram comigo em 2023? Eu vou começar meio bad assim do sermão. Porque eu não sei para vocês, mas para mim foi um ano muito desafiador, muito difícil. Eu vou dizer a vocês que tiveram muitas manifestações da graça e da bondade, porque quanto maior a dificuldade, maior a manifestação da bondade, do amor, mas foram muitos desafios e ainda estão sendo muitos desafios terríveis de se passar. E eu não sei, quando eu penso para o ano que está vindo, a minha mente, pelo menos para mim, quanto aos desafios que eu vivi em 2023, passou muito rápido, né? E foram difíceis, estão sendo ainda difíceis alguns deles. E sim, nós temos motivos para agradecer ao Senhor, sem fim, né? Só pelo fato de estarmos respirando agora, nós já teríamos motivos para estarmos gratos ao Senhor, e a bondade nos alcançou. Mas o que realmente vivemos esse ano que importou? Você já fez essa pergunta? O que eu vivi desse ano que de fato importou? Eu acho que esse é um tempo de nós perguntarmos e fazermos essa avaliação daquilo que vivemos nesse ano, de todos esses desafios que passamos. Eu não sei vocês, mas eu tendo a pensar na vida como ela é mais dificuldades do que acertos, né? Você enfrenta mais problemas do que bonança. Eu acho que essa é a relação, porque nesses problemas, nesses desafios é que nós somos forjados, é que nós somos preparados para viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. E eu não sei vocês, quando vocês olham para a história, por exemplo, os grandes pensadores, os grandes inventores, você pode ver, para que eles tivessem o eureka, né? Aconteceram inúmeras tentativas, persistência constante até que aquele resultado pudesse ser visto, ser concretizado, né? Não foi algo assim, aconteceu do nada, né? Nossa, de repente aconteceu. E não é diferente em relação à nossa relação com Deus. A gente, por causa das misericórdias de Deus, por causa do amor de Deus, a gente nem percebe direito, mas há um esforço incrível da parte do Senhor para nos beneficiar, para nos apresentar em bondade, para nos alcançar em graça. E esse esforço foi feito na cruz, quando o Senhor disse tetelestai, ele disse está consumado, né? E eu penso assim, chega no final do ano, eu fico fazendo várias perguntas para mim, e onde que esteve a minha confiança, a minha expectativa quando eu enfrentei esse desafio? Quando eu falhei, quando eu tropecei, onde que a minha esperança estava? E frequentemente quando eu pensei na igreja, eu vi fiquei extasiado assim, ao ver muitos irmãos confiando em questões que não são confiáveis. Por exemplo, a política, por exemplo. A gente tem pessoas talvez aguardando a manifestação dos nossos governantes para que a nossa vida seja transformada, seja mudada. E essa situação não foi diferente aqui com Jesus. A todo momento Jesus estava sendo colocado à prova. Eu acho que nós estamos aqui hoje para pensar, vamos colocar à prova o nosso ano de 2023, vamos ver o que sobra, qual é o resultado que nós apresentamos diante de Deus em 2023. Eu acho que isso é um momento de reflexão, não só apenas para agradecer, porque não existe outra palavra a não ser gratidão, meus irmãos, por tantas bênçãos recebidas neste ano de 2023. Por quê? Porque foram muitos os desafios. Eu não sei para você, mas para mim foram. Eu acredito que para você também.
E o texto é claro nesse primeiro momento em dizer que naquela ocasião estavam ali algumas pessoas, não eram os seus discípulos, não eram ali pessoas assim ao léu, mas provavelmente pelo jeito que foi escrito essa introdução de Lucas, eram possíveis nacionalistas que ficavam contando atrocidades que haviam acontecido por causa da opressão romana. E eles estavam ali falando. E então Jesus estava naquele momento fazendo um sermão. Era quase que Lucas organiza quase que o sermão da montanha nesse texto aqui. A partir do versículo 11, ele começa a falar das preocupações dessa vida. É quase que uma repetição do sermão da montanha de alguns trechos que está em Mateus. Então é como se tivesse uma multidão ali ouvindo a Jesus. E aí chegasse de repente algumas pessoas e começassem a falar assim: vocês falou que Deus foi bondoso, né, no ano de 2023, mas e o sangue daqueles galileus que foram mortos e Pilatos misturou com o sangue do sacrifício oferecido lá para vocês? Que aí na verdade, o que eles estão querendo dizer? O ato histórico aqui, o fato histórico, que Pilatos, como governador ali, como o opressor daquela região, havia matado alguns galileus e o sangue que era oferecido, ele havia colocado o sangue desses homens no sacrifício que eles mesmos estavam fazendo ao Senhor. Ele meio que profanou o santo sacrifício daqueles homens que faziam o sacrifício perante Deus, e o sacerdote apresentava esse sacrifício diante dos homens. Eles, além de matá-los tragicamente, ele havia misturado o sangue desses homens no sacrifício que o povo estava oferecendo no santuário. Uma atrocidade terrível. Olha como que esses homens queriam pegar Jesus. Que se Jesus falasse assim: não tem nada a ver, tal, eles iam falar assim: tá vendo? Ele não liga para esses homens. Por outro lado, eles queriam que Jesus dissesse: não, abaixa o poder de Roma, porque Roma é opressora. Por quê? Porque todos estavam ali esperando que Jesus fosse aquele Messias libertador do reino físico de Israel. E pelo menos não naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos por várias vezes: o meu reino não é deste mundo. Pelo menos naquele momento, Jesus não estava ali implantando um reino físico, mas haveria uma outra batalha mais importante. Tanto é que Jesus faz aqui uma citação, ele acrescenta no discurso uma outra atrocidade, agora não provocada pela opressão romana, agora provocada, sei lá, pela natureza. Caiu uma torre em cima de 18 pessoas em Jerusalém, em Siloé, e haviam matado essas pessoas. Então, Jesus ele provoca ainda mais. Ele diz: olha, as atrocidades que aconteceram com esses galileus não são diferentes das atrocidades que estão acontecendo pelo mundo todo. O que Jesus estava querendo dizer é que havia um problema mais perigoso do que simplesmente os romanos oprimirem o povo. Havia algo mais importante que eles precisavam olhar, observar nas suas vidas, do que a opressão romana e do que as catástrofes do mundo. Por quê? Então Jesus coloca um item, ele fala sobre algo que é super importante para nós nos prepararmos para o ano que vem. Ele diz assim, porque assim, só para uma informação também importante, estou tentando correr aqui, que é muita informação, é muito rico esse texto, é que para esses nacionalistas judeus que esperavam um Messias guerreiro que libertasse o povo de Roma, morrer martirizado era sinal de santificação. Ou seja, eles eram mais justos do que os outros. Por isso Jesus apresenta uma fatalidade, um desastre natural e a morte de outras pessoas. E eu não sei vocês, mas quando eu começo a refletir no ano de 2023, eu vejo que nós recebemos muita opressão e tivemos muitos desastres. E qual é o assunto principal? O que importa? Jesus vai especificamente nesse assunto. Ele diz isso nos versículos de número 3. Ele diz assim: digo a vocês que eles não eram mais pecadores, ou enfim, por conta dessa primeira crença, do que os outros. Mas se eles não se arrependessem, se todos nós aqui não se arrependerem, se eles não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ele vai no ponto focal do reino que ele estava implantando. Ele está dizendo o seguinte:
Arrependimento é a chave da entrada e da permanência no meu reino. Não importa se você sofreu uma atrocidade ou for martirizado como nacionalista, ou você sofrer algo na sua vida de tragédia, se você estiver vivendo em arrependimento, você está no reino de Deus. Isso Jesus. Então o assunto da questão é que Jesus foca o olhar deles, né, para isso. Quando a gente olha para esse texto, por que Lucas então escreve esse texto? É porque, mais uma vez aqui, Lucas está querendo mostrar para Teófilo, para que ele entendesse uma lição importante do que o texto está dizendo. De que, se nós não vivermos uma vida de arrependimento, nós não podemos acessar e implantar o reino de Deus. Jesus faz mais do que porque assim, quando ele cita o fato da atrocidade, ele também coloca um outro conceito em jogo. Eu estou só tateando esse texto porque é só o contexto para aquilo que nós vamos estudar no texto seguinte. Mas quando Jesus diz assim que a torre havia caído sobre alguns homens e eles não eram mais pecadores do que todos os outros em Jerusalém, Jesus está dizendo o seguinte, que havia uma crença também naquela época que o juízo de Deus, as doenças, as tragédias, as atrocidades, as dores, eram como se as pessoas fossem pecadoras e Deus estava as punindo por aquele pecado que elas haviam cometido. Então, nós aprendemos aqui, o leproso era indigno, mas mais do que indigno, as pessoas olhavam para aquele leproso, para aquela doença. Por exemplo, o cego de nascença. Quem é que pecou, Senhor? Os próprios discípulos de Jesus foram ao julgamento daquela situação. Quem que pecou para que essa pessoa fosse cega desde do seu nascimento? Como explicar as atrocidades que vivemos em 2023? Como explicar as dificuldades, os desafios? Meus irmãos, não tem explicação. Foram oportunidades para vivermos uma vida de arrependimento. Jesus está nos levando a um lugar onde nós precisamos preparar a nossa vida para receber um vinho novo dele. Ele disse isso aos seus discípulos várias vezes sentados na mesa. Ele diz, não é possível colocar o vinho novo em odres velhos, rachados, rígidos, porque já estão calejados, já estão rígidos, porque o vinho novo vai expandir, e quando o vinho novo expandir, quando evaporar, quando fermentar esse vinho dentro desse odre, ele vai rachar, porque ele não pode acomodar. O arrependimento faz isso conosco, ele prepara os nossos odres para recebermos aquilo que virá. Não tem explicação para as dificuldades, não é? Quanta dificuldade. Qual vai ser a fralda, né? Que vai ser a fralda. A questão é se estamos vivendo uma vida de arrependimento. O ponto de Jesus aqui é focal ao reino de Deus. E ele continua isso. Portanto, eu queria deixar 3 considerações. Primeiro, o assunto dentro desse contexto é sobre uma atrocidade, então nós já vimos, né? E essa questão do nacionalismo. Então, aqui o assunto é sobre o reino de Deus, é sobre o arrependimento, mas mais do que isso, é sobre o que significa o Messias para cada um de nós. O que era o Messias? Esse nacionalismo e esse conceito de que o pecado atrai o juízo de Deus. Não, irmãos, nós não podemos julgar ninguém porque nós já estamos condenados. Não tem como condenar sobre condenado, entendeu? A gente só tem um caminho, é a salvação, é o arrependimento, é o retorno dos nossos olhos ao Senhor. Porque condenado nós já estamos, nós já nascemos debaixo da maldição do pecado. E as atrocidades que acontecem, você fala assim, poxa, Deus não me ama, ou por que isso aconteceu comigo? Porque eu sou pecador. E aí eu começo a vir à igreja, eu começo a criar atos religiosos, tentando aplacar a ira de Deus, como se Deus fosse esta pessoa que paga o mal com o mal. Gente, isso não existe. É isso que Jesus está confrontando aqui.
Viver uma vida de arrependimento não é viver uma vida religiosa. Vir à igreja não vai salvar você. Apenas. Vir à igreja é importante, nós vamos ver isso. Mas nós precisamos viver uma vida genuinamente de arrependimento. Ele está dizendo, todos nós, tanto aqueles que foram martirizados em Pilatos, quanto aqueles que foram mortos pela atrocidade de Siloé, se eles não se arrependerem, algo ainda pior vai acontecer. É pior do que a atrocidade que Pilatos cometeu. É pior do que uma tragédia. Porque, irmãos, pensa, o pior, nós estamos aqui, mas a gente está tão privilegiado, uma posição tão privilegiada, que se você está em Cristo, se a tua confiança está nele, se você está enraizado, e essa palavra é importante aqui nesse contexto, o enraizamento das nossas vidas em Cristo, então nós estamos seguros sobre um firme fundamento de salvação. Agora, se você não está em Cristo, se preocupe. Por quê? Porque se você morrer, você está em condenação eterna, sob um estado de condenação eterna. Agora, aqueles que estão em Cristo estão sob um estado de salvação eterna. Ou seja, o pior e o melhor que pode nos acontecer nessa terra é bom. Por isso que o apóstolo Paulo chega a essa conclusão de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem da salvação. Se você morrer hoje, você vai estar com Jesus. Como ele disse para aquele ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas se você viver, você também pode estar com Jesus, e você pode viver das dádivas que Ele nos dá. Ou seja, nós estamos privilegiados numa posição onde nada pode nos afetar, nem mesmo a morte, o último dos nossos inimigos da santificação, porque a gente se acha muito perfeito, na verdade essa é a questão. E o que Jesus está dizendo aqui é que não há ninguém bom. Todos nós precisamos de arrependimento. Todos nós precisamos voltar os nossos olhos a Deus. Essa é a segunda constatação, sobre essa questão do juízo de Deus. O apóstolo Paulo facilmente identificou as identidades do reino de Deus como sendo paz, justiça e alegria no Espírito. Esses três elementos estão na órbita deste texto. E Lucas é muito preocupado com isso. É muito preocupado em mostrar que só há uma maneira de vivermos paz, justiça e alegria no Espírito. Qual é? Viver uma vida de arrependimento. Não é o que o mundo nos diz. O mundo nos diz para apertarmos um botão e esquecermos o que aconteceu atrás. O mundo nos diz para dizermos, eu não estou nem aí, para não falar palavrão aqui para os irmãos. Mas Jesus não nos diz isso. Jesus está nos dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sem arrependimento nós não podemos viver. Jesus direciona todas as pessoas, a se identificarem com um problema muito maior do que as atrocidades que a gente pode sofrer. Todos sofremos de uma só doença que vamos seguir combatendo em 2024. O pecado. Rejeitar o caráter de Deus revelado em Jesus, a sua salvação e transformação que os frutos do reino de Deus produzem em nossas vidas. Mas que frutos são esses? Por que a gente começa a falar de fruto aqui? Porque a parábola seguinte, e os estudiosos aqui dizem que os textos estão ligados, tanto o primeiro quanto o segundo. Jesus conta uma parábola, a parábola da figueira estéril. Esse texto que eu gostaria de focalizar aqui. Mas é interessante que Jesus está desfocando aqueles nacionalistas romanos e aqueles religiosos que acham que o juízo de Deus vem contra as pessoas do pecado e dizem assim, vocês não podem, não devem olhar para o outro. Vocês devem olhar para si mesmo. Esse é um convite que eu gostaria de fazer para você nessa reflexão desse ano. Deus está nos convidando a não olhar para o outro, a olhar para nós mesmos. É monumental. Inúmeras passagens onde Jesus diz,
antes de você mexer no cisco do olho do seu irmão. Tira a trave que está no seu olho. Jesus está dizendo, não se preocupe com o governo dos romanos. Eles vão passar. Mas algo vai permanecer se você não resolver o seu problema com o pecado. Isto é eterno. Olha para você. Jesus convida todos a olharem para si e não para os outros. Porque a gente sempre está tentando olhar para o outro, a gente esquece de olhar para nós mesmos. E se preocupar com o que de fato importa. Com o que importa? Ah, meu Deus, uma tragédia aconteceu. Quem foi o culpado? Não importa isso agora. O que importa? Importa se nós estamos vivendo uma vida de arrependimento diante de Deus, produzindo frutos de arrependimento. Não é o jeito que a pessoa morre que define se a pessoa é justificada, perdoada, digna de entrar no reino de Deus. O que define essas coisas é se a pessoa vive em uma vida de arrependimento. Esse é o ponto de Jesus aqui, por isso ele conta essa história. E eu queria mostrar isso para vocês de alguma forma. É inegável que viver o estilo de vida em arrependimento é a chave da entrada e permanência no reino de Deus. Deus, preste atenção nisso, irmãos. Deus espera que apresentemos frutos de arrependimento em nossa caminhada com sua igreja. Sem esses frutos, podemos fazer muitas coisas. Tudo será inútil. É o mesmo sentido do texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Se não tiver amor, nenhuma das coisas tem valor. No reino de Deus, se nós não vivermos em arrependimento, não significa que estamos pertencendo a esse reino. E o que significa viver em arrependimento? Eu não quero explicar isso aqui para você. Eu quero só dizer como é que a gente pode produzir fruto de arrependimento. Essa é a preocupação de Lucas. Por quê? Porque Jesus já tinha explicado para os seus discípulos o que era viver em arrependimento. É uma mudança de mente. Porque o ensino que Jesus estava dando naquele momento para os seus discípulos ia romper os odres velhos da religiosidade presente naquele tempo. E já estava rompendo. Deus estava trazendo transformação. E Jesus estava provocando ali os líderes religiosos de alguma forma. Mas você não pode achar que está tudo bem se você não vive uma vida de arrependimento, de transformação diante de Deus e está acessando o reino de Deus. Isso não é congruente com o ensino de Jesus. Não combina com o ensino de Jesus. E eu gostaria de ler então a segunda metade desse texto, para que a gente possa tirar algumas lições sobre como produzir frutos de arrependimento em 2024. Essa é a minha missão aqui com os irmãos nessa manhã. Diz assim, a partir do versículo 6 do capítulo 13: E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem; se não der, o Senhor pode cortá-la. O Senhor falou muito profundamente ao meu coração com essa parábola. E antes da gente começar a perceber as lições aqui que Jesus está ensinando aos seus discípulos e à multidão, é importante a gente fazer algumas considerações para entendermos o que significa isso. Arrependimento não acontece como um passe de mágica, meus irmãos, como sem nenhum esforço. É o mesmo que a paz. A gente acha que paz, justiça e alegria, também identidades do reino de Deus, elas são fáceis, acontecem como um passe de mágica. Assim. Ninguém melhor do que uma figueira para nos explicar sobre o que significa essa relação com um Deus ávido por resultados. Guarde essa frase no seu coração: nós servimos a um Deus que busca resultados no seu povo.
Deus não está alheio às nossas vidas. E é bem interessante isso aqui. Agora, a partir do engano que Jesus procura desfazer nos primeiros versículos, ele entra num segundo assunto, porque que está relacionado com o primeiro, que há dois assuntos importantes aqui que a gente precisa colocar na nossa mente: juízo de Deus e misericórdia de Deus. O arrependimento é a maior dádiva que nós recebemos na nova vida com Cristo. É reagirmos em amor à graça abundante que Deus derrama sobre a nossa vida, nos dando chances todos os anos de nos parecermos mais com Jesus. Como então frutificarmos em arrependimento? Porque essa foi a mensagem de João: o machado está posto na raiz das árvores. Veja que não está posto no tronco. Percebe a diferença? Está posto na raiz. Por quê? Porque naquela época, cortar uma árvore, como esse texto está aqui, não era simplesmente como nós passamos a serra assim na árvore, mas as árvores eram arrancadas com as raízes, porque havia uma crença de que as raízes, mesmo cortando o tronco, ela continuava ali inutilizando, sugando nutrientes do solo e poderia prejudicar a vinha. Agora é interessante perceber que Jesus conta essa parábola como quase que uma alusão a um consenso quase que unânime entre os teólogos estudiosos, que Jesus está querendo comparar com a parábola da vinha do Velho Testamento de Isaías capítulo 5, dos versículos 1 ao 7. Se você puder ler depois em casa, é bem interessante. E aí, por isso, alguns esclarecimentos aqui com relação ao que aquelas pessoas daquele tempo de Jesus entenderam sobre o que significa esta parábola. A vinha é a comunidade de Israel. Deus fala isso em muitos textos proféticos em Isaías. A vinha era a comunidade de Israel. Eu plantei uma vinha, essa vinha não me deu frutos bons, então vem um julgamento de Deus sobre essa vinha. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu dei tudo o que vocês precisam para frutificar e vocês não frutificaram. E qual que é? Deus, preste atenção, não pode negar a si mesmo. Como é que um Deus santo e justo reage a nós pecadores? É justiça que vem primeiro. Nós só caminhamos em direção à salvação porque nós somos apresentados a um Deus santo e justo, sendo pobres pecadores. Nós nos deparamos com a santidade de Deus, então enxergamos o nosso pecado. Essa é a relação do juízo de Deus. Deus não pode deixar de julgar as pessoas, porque Ele é totalmente santo. Ele não pode acomodar nenhum tipo de injustiça. A figueira na vinha é citada também por outros profetas, e sempre quando essa relação acontece, a maioria parece indicar que uma figueira plantada no meio de uma vinha é a liderança de Israel. São aquelas pessoas que conduziam Israel. Portanto, essa é um sermão para lideranças infrutíferas. Mas veja bem, quando nós olhamos para nosso cenário aqui hoje, nós somos convidados ao sacerdócio universal. O que Deus está falando conosco aqui, nesse texto, obviamente que aplicando todo esse contexto, é que nós somos convidados a liderar as pessoas até o reino de Deus. É como se Deus estivesse falando conosco. Cada um de nós aqui não são os pastores e líderes do rebanho, mas aqui era explicitamente, o povo daquela época sabia que Deus estava falando com os religiosos, com os escribas, com os fariseus, com os sacerdotes, com os governadores. É para isso que nós fomos chamados, irmãos. Nós fomos chamados para conduzir pessoas ao reino dos céus. Portanto, esse texto é totalmente para nós, mas nós poderíamos entender também, por exemplo, que temos uma vinha plantada na nossa família. A nossa família pode ser uma vinha. O conceito de vinha é o conceito de comunidade. A sua família é uma vinha, você precisa cuidar dela.
E você é uma figueira plantada nessa vinha, você lidera essa comunidade. E o dono da vinha, ele vai então, bom, enfim, outro destaque importante, o que sustenta a unicidade desses textos, tanto de cima quanto de baixo, o primeiro e o segundo, é que Jesus veja aqui, ele é confrontado sobre uma questão política de Israel. E o que ele faz? Ele dá um exemplo, ele diz assim: olha, vocês devem se arrepender. O arrependimento é mais importante do que saber quem foi culpado ou tentar entender que o pecado trouxe aquela tragédia. O arrependimento é mais importante do que isso. Segundo, vamos olhar para os nossos governantes. Então ele conta essa parábola. Ou seja, Jesus está dizendo àqueles nacionalistas que estavam pressionando ele: olha, você não deve se preocupar com os romanos, você deve se preocupar com aqueles que foram plantados na nossa comunidade, que deveriam estar dando frutos de arrependimento, e não estão dando. Por isso o machado está posto à raiz, porque, como eu disse, é arrancar pela raiz, ou seja, há uma consequência para um estado de esterilidade constante diante de Deus. Deus não vai chegar para você, embora Ele seja misericordioso. Nós vamos ver algo lindo aqui, esse texto, e eternamente suportar as suas e as minhas negligências. Haverá um dia que Ele vai julgar a todos nós. Todos nós estaremos diante do machado de Deus. Nós temos que viver hoje livres desse juízo. E a única coisa que pode nos livrar do juízo de Deus é a sua própria misericórdia. E nem somos nós mesmos. É a própria misericórdia de Deus que pode nos livrar do juízo. E veja bem, é sobre isso que Jesus está falando aqui. E o último destaque importante para a gente estudar as lições dessa parábola é que a associação de videira e figueira nos proféticos, sempre, a grande maioria das vezes, está querendo falar sobre paz. Veja, paz é o resultado do reino de Deus. Paz é o que resulta do fruto do arrependimento. Da paz resulta a justiça, mas não a justiça como condenatória, mas como justificação. Eu promovo paz entre os irreconciliáveis, eu promovo paz entre os imperdoáveis, eu promovo paz entre os inalcançáveis, eu promovo paz entre os incorrigíveis. E então, os inalcançáveis, os imperdoáveis, os improváveis são justificados pela paz promovida. E o que isso gera? Alegria. Essas são as identidades do reino de Deus, mas essas identidades só podem acontecer se nós estivermos vivendo uma vida de arrependimento, de mudança de mente, de abrir as nossas vidas para algo novo, uma nova ação. Por isso, Jesus organiza essa história, Lucas organiza essa história em 5 estrofes. É muito interessante, muito bonito, quando você consegue olhar as estrofes do jeito que elas estão organizadas. Parece um poema bem organizado, com linhas, inclusive. Na Bíblia que a gente tem não dá para perceber isso, mas quando você vai para as línguas originais, você percebe que em cada estrofe se repete quase que como um coro, Jesus ensinando como é que era viver uma vida de arrependimento. E a primeira estrofe interessante está no versículo 6. Ele diz assim, é só até aqui: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Essa é a primeira estrofe, e é bem interessante, ela tem 3 linhas. Guarde isso. E o meu destaque aqui é só as ações. Plantar. A primeira lição que nós precisamos aprender para vivermos frutos de arrependimento em 2024 nós precisamos entender que quem é que plantou essa vinha? Havia um homem, um dono. Essa vinha foi plantada. Naquela época é importante esclarecer que o dono não punha a mão no solo. Ele sempre tinha ajuda de alguém para plantar. Ou seja, aquela vinha foi plantada com a ajuda do cuidador da vinha, daquele que entendia do solo, daquele que sabia como é que o solo tinha que ser manejado.
Cuidado para não fazer aplicações aqui nessa parábola, porque não é esse o objetivo do texto. O dono da vinha é Deus. De fato, em Isaías é claramente isso. Deus diz: eu sou o dono da vinha. Aqui não se pode fazer totalmente essa aplicação, porque não é o objetivo do texto. Qual é o objetivo aqui? É que a vinha tem um dono. A gente pode dizer isso. E uma figueira foi plantada nessa vinha. Há uma cooperação entre o vinhateiro, o cuidador da vinha, e o dono da vinha para plantar uma liderança nessa vinha, para plantar uma organização nessa vinha. Segunda coisa importante é que o homem procura fruto. Olha que interessante. Deus está sim procurando frutos em nossa comunidade. E Ele vai procurar entre quem? Nos seus discípulos. Não é em qualquer um que Ele vai procurar fruto. Ele vai procurar nos seus discípulos o fruto. Em nós. Terceira ação é que nenhum fruto é encontrado. É interessante que quando Ele procura fruto, é quase que esse texto veio na minha mente, João capítulo 15, verso 8, que diz assim: o meu Pai é glorificado pelo fato. Gente, fato. Fruto é ação prática do arrependimento. Não é só remorso. Não é só, ai nossa, não devia ter feito isso. Não. Não devia ter feito isso e reparar o que foi feito de errado. Pedir perdão e mudar a atitude. Isso é arrependimento. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês produzirem muito fruto, assim serão meus discípulos. Mas a ausência de frutos, na escritura de Israel como um todo, é comparada à idolatria. Quando uma figueira estava sem frutos, principalmente nos proféticos, é comparado aos dias de idolatria do povo. Irmãos, quando nós vivemos centrados em nós mesmos, nós não conseguimos viver uma vida de arrependimento. E aqui vai a primeira lição da primeira estrofe. Nós fomos plantados por Deus no meio do seu povo. Fazemos parte dos planos de Deus. Ele não está alheio ao que fazemos em nosso dia a dia. Ele está procurando procurando frutos para os quais nós fomos plantados. Deus plantou você em uma comunidade do seu povo para que você frutifique em arrependimento. Primeiro, continuando, lições sobre essa primeira estrofe. Só vamos produzir frutos de arrependimento se estivermos plantados. Nós não produzimos frutos sozinhos. Nós produzimos frutos quando as nossas raízes se entrelaçam no meio do solo da vinha. Segundo, nós só vamos produzir frutos se entendermos que Deus está procurando frutos em nós. Deus espera de nós frutos. Ele está procurando. E terceiro, Deus encontra frutos de arrependimento em nós? Essa é a pergunta. Nós precisamos fazer essa pergunta todos os dias. Todos os dias, quando nós levantamos, nós devemos fazer essa pergunta: Deus, o Senhor pode encontrar fruto de arrependimento em mim? Que mudanças o Senhor pode encontrar em mim que favorecerá o seu reino, que glorificará o seu nome? Essa é a pergunta que você tem que fazer todos os dias pela manhã. Essa é a lição da figueira. O versículo 7 é a segunda estrofe. O dono fala. Ele fala como alguém que está procurando avaliar o problema. Ele diz o quê? Ele fala assim: eu venho aqui procurar, já faz 3 anos que eu venho procurar frutos nessa figueira e não encontro nada. Irmãos, 3 anos. Agora, algumas pessoas leem esse texto e não entendem. Havia uma lei em Levíticos, em Israel, que proibia o fruto dos primeiros anos, do primeiro ano. Haviam 3 anos de crescimento, que a árvore crescia, a figueira crescia por 3 anos sem dar fruto. No 4º ano, ela dava fruto. Esse 4º ano de fruto era a primícia do povo. Era a primícia ofertada ao Senhor. Ou seja, aquele homem, o dono daquela vinha, só poderia pegar fruto no 5º ano. Ok? Então ele procurou no 5º ano e não achou. Procurou no 6º ano e não achou. Procurou no 7º ano e não achou. Faziam 7 anos que eles estavam procurando frutos naquela figueira. Não 3 apenas.
O que na verdade quer informar para nós? O que Jesus estava querendo ensinar, ele estava querendo ensinar o seguinte: Deus está dando o tempo suficiente que nós precisamos para produzir os frutos. Deus está dando os recursos suficientes que nós precisamos para produzir os frutos. E mesmo assim, novamente, nenhum fruto é apresentado ao dono da vinha. Qual é a segunda lição que nós aprendemos sobre frutificar? Deus está esperando pacientemente, ano após ano, procurando verdadeira transformação, a imagem de Jesus em nossas vidas. Ele espera o tempo dos 3 anos de crescimento, espera o tempo das feridas, porque ele não seria doido de pegar o fruto que é do Senhor no 5º, no 6º e no 7º, sem frutos. Qual é a reação do dono? Corte-a, arranque-a. Por quê? Porque há algo mais importante do que essa figueira que eu plantei aqui. Se ela não está reagindo a todos os recursos que eu estou dando, a toda a bondade, a toda a graça, a todo o amor, a toda a dádiva que eu estou dando aqui, ela vai matar a vinha, porque ela está usufruindo os recursos da vinha. Há uma vinha em torno dessa figueira, da qual ela também faz parte e suga os nutrientes desse solo. Então o dono da vinha diz: corta. E é isso que acontece em Isaías capítulo 5. Deus corta Israel, Deus manda Israel para o cativeiro, Deus promove juízo contra Israel. É exatamente essa figura que Jesus quer evocar nos seus ouvintes. Mas entra o cuidador da vinha com um clamor de misericórdia. Essa é a grande diferença do Velho Testamento. Agora, o juízo de Deus não é mais só juízo de Deus e ponto final. Agora, em Jesus, a misericórdia clama diante de Deus, e esse vinhateiro, esse cuidador, interfere nesse discurso do dono da vinha e diz: espere, deixa. E o texto literalmente é quase que associado à palavra perdão. É quase que a mesma palavra que é citada por Jesus quando ele ensina os seus discípulos a orar: Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E nesse momento, nessa segunda estrofe é muito interessante, né? Bom, eu não falei as lições, né? Desculpa, estou empolgado aqui. A lição da segunda estrofe é: primeiro, nós só vamos produzir frutos de arrependimento quando valorizamos o tempo que Deus nos dá e permite que desfrutamos dos recursos da sua criação. Se você só vai produzir frutos de arrependimento se você valorizar que Deus está te dando uma chance todos os dias. Segundo, pergunte-se para você mesmo hoje: quanto tempo mais você precisa para mudar? Quanto tempo mais Deus virá até mim e até você e não encontrará em nós os frutos que Ele deseja? Só assim que você vai produzir fruto, quando você confrontar a sua procrastinação diante de Deus. E na terceira estrofe, ele manda cortar, né? Eu já falei isso. E essa terceira lição: nós só vamos produzir frutos de arrependimento quando entendermos o valor de fazermos parte do povo de Deus e vivermos uma vida descentralizada de nós mesmos. Segundo, nós só produziremos frutos de arrependimento quando percebermos que, se não vivermos para nos parecermos com Jesus, estamos usurpando as dádivas da graça de Deus, tornamos a graça de Deus inútil. Essa é a lição da terceira estrofe. Mas na quarta estrofe, o vinhateiro fala, e ele diz: deixa. E aquilo que em 7 anos não produziu fruto, o vinhateiro diz: me dá somente um. Eu vou cavar em volta dessa figueira, e eu vou colocar estrume. Me dá um ano. A voz da misericórdia surge e clama no meio do julgamento de Deus: corta, arranca. A voz da misericórdia diz: deixe-a mais um ano.
É quase que Jesus na cruz olhando para os seus acusadores, dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que eles dizem. Aqui nós vemos uma parábola da vinha do Novo Testamento. Essa parábola só está em Lucas, meus irmãos. E tem uma coisa mais interessante aqui, que é o vinhateiro fala, ele pede um ano, é o contraste. O juízo, a lei, os profetas precisam de muitos anos, a graça só precisa de um. Cavar ao redor e colocar estrume é muito interessante, porque estrume é a única palavra usada no Novo Testamento inteiro. Não existe uma repetição dessa palavra. É quase que uma piada, dizem os estudiosos aqui. Que para frutificarmos, nós precisamos nos aprofundar ao redor das nossas oportunidades e nos aproximar do nosso cheiro fedido, encarar as nossas realidades pecaminosas e deixar com que a graça de Deus transforme as nossas vidas. É isso que o vinhateiro está dizendo, e essa é a quarta lição. A graça de Jesus é que nos faz produzir frutos de arrependimento. Arrepender-se é reagir ao amor de Deus em nos dar novas chances. Quando vivemos em arrependimento, podemos remir o tempo. Só quando vivemos em arrependimento podemos remir o tempo. Só vamos produzir frutos, cavando ao nosso redor, buscando oportunidades para viver como Jesus viveu. Terceiro, o que precisamos mesmo para produzir frutos do reino de Deus é nos cercar de um pouco de estrume. Não é sendo perfeitos que encontraremos fruto de graça. Deus encarando a nossa humanidade, se aproximando de quem de fato nós somos, imperfeitos para produzir os frutos que Deus espera de nós. Nós não vamos viver em arrependimento maquiando os nossos erros. Nós precisamos encará-los de frente e mudar. E a última estrofe, a quinta estrofe e a quinta lição: encontrará fruto. Parece que o que foi pedido foi ouvido. A misericórdia aplaca o juízo. Temos chance. Até quando? Como reagimos às misericórdias de Deus? E essa quinta lição, para produzirmos frutos de arrependimento. Os frutos do reino são produzidos com base em nossa reação ao seu amor e a sua graça sobre nós. Não se trata de performance, mas de resposta ao amor e à graça que nos é proporcionado. Só produziremos frutos de arrependimento reagindo ao amor e à graça manifesta nas dádivas das segundas, terceiras, quartas, quintas, sextas, sétimas e tantas chances que o amor e a graça nos derem. Segundo, nós só produziremos frutos se não desistirmos de agir e reagir às chances que a graça de Deus nos dá para imitá-lo. Juízo e misericórdia estão diante de nós para esse novo ano de 2024. O julgamento exige que a árvore seja cortada. A misericórdia pede graça e mais uma oportunidade. Juízo e misericórdia ganham vozes nessa parábola. A parábola é sobre como nós estamos levando pessoas ao reino de Deus. Nós só vamos fazer isso se nós vivemos o reino de Deus em nós. Porque o contrário disso seria farisaísmo. Nós falarmos de coisas para as pessoas das quais nós não fazemos. Nós levarmos pessoas a um reino do qual nós não fazemos parte. É sobre isso que Jesus está ensinando nesse texto. Assim como o juízo de Deus virá primeiro para a sua casa, para depois àqueles que não conhecem. Jesus convida o seu povo a ser frutífero em apenas um assunto: arrependimento.
Na sua lista de metas para 2024, pode ter muitas metas. Isso é muito bom. Mas uma meta não pode faltar. Em 2024, eu quero viver uma vida que dê fruto de arrependimento. Em 2024, eu quero viver uma vida de transformação que dê fruto, que glorifique o Pai que está no céu. E isso só pode ser vivido. É um único apelo. Que o Senhor nos leve a frutos de arrependimento em 2024. Em todas as nossas metas, sejam elas grandes ou pequenas. Parafraseando o apóstolo Paulo, se não houver arrependimento, inútil será vivemos mais um ano. Talvez seja o último ano em que Jesus vem até nós e procure frutos. Em que Deus vem até nós e procure frutos. Talvez nós já estejamos nesse ano em que o vinhateiro já cavou e já colocou adubo. E como reagimos? É a nossa responsabilidade, irmãos. Eu queria que você entrasse nesse ano sabendo dessa verdade. Que se você não ajustar os seus ponteiros com o Senhor, que se nós como comunidade não estivermos oferecendo frutos de arrependimento, aqueles que o Senhor espera de nós, que promovem paz, que promovem justiça, que promovem alegria no Espírito, o machado do juízo de Deus estará nas nossas raízes. E meu convite para você nesse encerramento é que você tenha um ano cheio de frutos de arrependimento. Não importa se tragédias, opressões ou catástrofes acometerem a sua vida. O que importa e o que Jesus vai buscar da sua vida e da minha vida e da nossa comunidade são frutos de arrependimento, frutos, ações, transformações que promovem paz, justiça e alegria no Espírito. Na opressão ou na calamidade, na bonança ou na falta, Jesus está buscando sobre os seus discípulos frutos de arrependimento. E mais um ano vai nos ser dado, mais um ciclo nós vamos contar. Como você espera que o Senhor encontre em você? Uma árvore cheia de frutos? O nosso Deus, Ele é ávido por frutos, frutos de justiça. Eu queria convidar você a viver um 2024 cheio dos frutos do reino de Deus. E o Espírito só pode se manifestar. O fruto do Espírito e toda a sua manifestação depende de que a nossa vida esteja com um odre novo de arrependimento, para receber as novas manifestações que Ele quer fazer nas nossas vidas. Essa é a minha expectativa e essa é a mensagem para a nossa igreja para este ano, para que nós vivamos o poder do Espírito. Nós precisamos viver uma vida de arrependimento. Então eu queria convidar você a olhar para o seu 2023 e diante de Deus dizer: eu vou viver um ano diferente. Eu vou viver um ano de frutos de arrependimento. Eu desejo mudança real. Eu não quero viver uma vida falsa diante de Deus. Eu quero viver uma vida real. Eu quero que, vivendo em arrependimento, outras pessoas sejam levadas ao teu reino. Meu irmão, a salvação depende de nós vivermos uma nova vida diante do Senhor. Esse novo ano. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, se eu pudesse expressar um medo a esse próximo ano, Senhor, é o Senhor voltando.
e não encontrando frutos na minha vida assim. Nós precisamos sim, definitivamente, alinhar os nossos corações ao Senhor. Nós precisamos, Senhor, viver um arrependimento radical em nossas vidas. Nós precisamos para 2024 dos frutos do arrependimento: paz, justiça para nós e para os outros, e alegria para nós e para os outros. Portanto, Senhor, neste último culto de 2023, nós nos achegamos diante do Senhor, humildes, Senhor, reconhecendo que precisamos sim da sua misericórdia. Precisamos sim de mais uma chance da tua graça sobre nós, porque estamos muitas vezes como esta figueira estéril, plantada há muitos anos, sendo contemplada, Senhor, pelo seu dono, sendo vista pelo seu Senhor, e não podendo oferecer nenhum fruto. Ai, que no ano de 2024, a nossa comunidade seja cheia dos frutos do arrependimento, Senhor. Que possamos viver mudanças reais, Senhor. Que independente das circunstâncias ou das calamidades, o Senhor encontre-nos em arrependimento. Que o Senhor encontre o nosso coração disposto a mudar, não enrijecido, não centrado em nós mesmos, mas tudo isso visando em abençoar o teu povo, tudo isso visando alcançar mais vidas. Chegamos ao fim de 2023 com os nossos corações cheios de expectativa, Senhor, para que a tua graça nos dê mais uma chance. Como nós erramos em 2023, Senhor, os nossos pecados estão diante de nós, as nossas negligências estão diante de nós, e nós não as queremos carregar para o próximo ciclo, Senhor. Nós queremos, como igreja, Senhor, nessa manhã, nos arrependermos diante de Ti, de toda a nossa maldade, Senhor, de toda a nossa perversidade, de toda a nossa procrastinação, de toda a nossa centralidade em nós mesmos, Senhor, de todo o nosso afastamento da Tua presença, muitas vezes, Senhor, negligenciando, Senhor, de toda a falta de cuidado, Senhor, com a vinha que o Senhor tem nos dado, Senhor. Porque disso depende todas as outras coisas em nossas vidas, todas as outras metas, todas as outras conquistas, todas as outras expectativas dependem dessa, Senhor, porque se não vivermos uma vida de arrependimento, de paz, de justiça, de alegria no Espírito, Senhor, tudo será em vão, porque o Senhor chegará diante de nós, e nós estaremos sem frutos a lhe oferecer, Senhor. Quantos de nós retivemos o perdão no ano de 2023? Quantos de nós, Senhor, negligenciamos a palavra, a oração em 2023? Quantos de nós negligenciamos a comunhão com os irmãos? Nós encerramos esse ciclo, Senhor, na esperança, Senhor, de que o cuidador da vinha cabe ao nosso redor, nos aproxime de fato de quem nós somos, nos leve a viver uma vida de autenticidade, de realidade diante de Ti, Senhor, e transforme a nossa vida de dentro para fora, Senhor. Não da aparência que o mundo busca, Senhor, não da performance que o mundo busca, Senhor, mas de atos de arrependimento genuinamente gerados em nossos corações,
de perdão liberado, Senhor, de restituição de relacionamentos, Senhor, de graça, de amor sendo manifestos quando injustiças, Senhor, recebemos. É assim que o mundo vai te conhecer. É assim que o mundo vai conhecer, ó Deus, a tua bondade, o teu amor. É vendo a tua bondade e o teu amor sendo renovados em nossas vidas, Senhor. Nós não queremos ser encontrados com essa figueira estéril no meio da sua vinha, Senhor, no meio do seu povo. Nós queremos ser encontrados frutificando em arrependimento ao Senhor. Queremos ser encontrados com os nossos casamentos reconciliados, Senhor. Queremos ser encontrados, Senhor, com as relações familiares, Senhor, reconciliadas, plenas em amor, em santidade, Senhor. Queremos ser encontrados rompendo radicalmente contra os pecados que habitualmente cometemos, Senhor. Toda pornografia, Senhor, todos os pecados sexuais, toda a falta de entendimento de que o Senhor plantou a nossa vinha, nós não queremos levar isso para 2024, Senhor. Nós queremos entrar em 2024, Senhor, cavados e adotados pelo cuidador da vinha, Senhor, cheios, Senhor, das chances da tua graça para uma nova vida, Senhor, para uma vida cheia de arrependimento, cheia de bons frutos, Senhor, frutos que de fato importam. Porque se o Senhor voltar em 2024, se o Senhor voltar amanhã, se o Senhor voltar hoje, é isso que o Senhor vai buscar em cada um de nós. Por isso eu gostaria de pedir ao Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, Senhor, que o Senhor nos prepare a recebermos a manifestação do Teu Espírito Santo, transformando a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus.